penso muito nisso, né? Tu tem que acreditar que dá pra construir algo. Então eu acreditei que dava pra fazer uma empresa de 100 milhões. Não sabia um monte de coisa que me separava de ser um gestor de uma empresa de 100 milhões. Eu fui pesquisando e fui testando, fui aprendendo a fazer essa empresa e chegamos lá. Bom, agora a gente quer fazer uma empresa de $1 bilhão, que é o nosso próximo grande objetivo. Fazer uma empresa, a gente fala que o nosso BREG lá, nosso grande objetivo é tornar a V4 uma empresa Forbes 2000, uma das 2.000 maiores empresas do mundo. Beleza, para ser uma Forbes 2000, precisa faturar $10 bilhões. Pô, é bem longe de onde a gente tá hoje. Talvez o mesmo range que era de ser uma empresa de 100 milhões. A minha visão é como que a empresa vai ser o meio para você conseguir o que você quer. Você escolhe estar na empresa porque você quer algo e você encontra na empresa um meio para fazer isso. Você tem que ter essa consciência. Porque se você fica aqui, o que essa empresa quer de mim? Você é um coadjuvante na relação, tende a não funcionar a longo prazo. Quem quer mais vence, assim. Eu acho que essa é uma coisa que eu gosto de falar. Pra conseguir ter sucesso, o cara tem que querer mesmo. E a maior parte das pessoas não quer, as pessoas querem bem menos. Esse podcast é um oferecimento da BMW, líder em mobilidade premium. Esse é o podcast Lugar de Potência. Lições de carreira e liderança com o maior headhunter do Brasil. Afinal, tem 1,94 m. Vambora? Hoje eu tenho o prazer de receber um empreendedor que começou na cozinha da casa da mãe, na periferia de Canoas e construiu um dos maiores ecossistemas de marketing do país. Em outubro de 2012, aos 18 anos, abriu o CNPJ da V4 Company, o mesmo CNPJ que existe até hoje. Antes disso, ele já tinha vendido excursão pelo Orkut aos 14 anos, organizado festas para 1.000 pessoas aos 16 e quebrado uma casa noturna aos 17. Mais de uma década depois, ele lidera uma rede com mais de 250 escritórios franqueados, 4.000 pessoas e 7.000 clientes ativos no Brasil, além de operar nos Estados Unidos. Ele é autor do best-seller Cientista do Marketing, entrou para a lista Forbes Under 30 como destaque em marketing e publicidade e é sócio do grupo Dreamers do Roberto Medina. Ele estudou em Stanford no curso para CEOs de empresas em alto crescimento. Agora, o que o currículo dele não conta é que aos 12 anos ele queria ser traficante, porque era o cara mais bem-sucedido da rua. E quem segurou a casa e a mentalidade hustler que ele carrega até hoje foi a Vanessa, sua mãe, uma camelô atravessando a fronteira do Paraguai. E o currículo dele também não conta que até hoje ele guarda um vídeo selfie gravado em 2015, sozinho, no escritório minúsculo, prometendo para a câmera que um dia ele ia construir uma empresa de 100 milhões de reais. Denner Lippert, que demais ter você aqui no Lugar de Potência. Pô, você fez trabalho de casa aí no currículo. Pô, não vou pegar tua agenda aqui sem fazer a lição de casa, além dos amigos em comum que eu liguei para perguntar de você. Top demais. Pô, obrigado, privilégio estar aqui contigo. Vamos lá. E, Denner, antes da gente começar, eu quero sempre pelo início. Você vem de uma família de empreendedores ou marqueteiros do Vale do Silício? Não. Empreendedores talvez, depende da tua interpretação do que é um empreendedor. Mas com certeza, principalmente minha mãe é uma pessoa bem hustler, né? Acho que essa é a melhor definição que eu consigo fazer para ela, assim. Até hoje, ela é uma pessoa que sempre se virou para fazer os seus próprios negócios e criar a nossa família. Então, isso foi um dos grandes incentivos que eu tive aí ao longo dos anos. Me conta essa história, cara, que eu já vi você contando que aos 12 anos você queria ser o traficante, que era o que tinha ao redor aí. Sim. De referência. Então, eu vim na periferia de Canoas, como tu falou, uma cidade que ficou mais conhecida nos últimos anos por causa das enchentes no Rio Grande do Sul, mas é uma cidade paralela a Porto Alegre ali, tipo Guarulhos aqui em São Paulo, né? Guarulhos em relação a Guarulhos e São Paulo de distância, bem coladinho, bem periférico. E o bairro que eu vivia, Matias Velho, também ficou bem popular nas enchentes com as inundações. E a minha mãe, cara, apesar desse background hustler, sempre trabalhou demais e não ganhava muito. Então, ela sempre levou uma vida bem hardcore, bem difícil, assim. E eu tinha uma sociedade ali ao meu redor desse perfil, né, de pessoas envolvidas com várias questões ilícitas que viviam uma vida bem mais confortável que a minha família vivia. Então, para uma criança, aquilo ali se mostra sendo a referência de uma vida confortável, porque minha mãe trabalhava demais e não tinha a vida que aquela pessoa tinha. Aquela pessoa trabalhava bem menos, era bem mais legal, entre várias aspas, para aquelas crianças, vamos dizer assim, aparentemente. Tinha uma moto, por exemplo, não tinha nada do gênero em casa. E aquilo ali acabava te influenciando, porque é a referência de sucesso que você tem, né? Depende do que é sucesso para você, mas para uma criança tem muita referência, né? Minha mãe ficava o dia inteiro fora de casa, não tinha pai. Acabava que isso acabava entrando muito na nossa cabeça ali na sociedade. Acho que esse é um dos principais
problemas da estrutura do Brasil todo, pelo menos do meu ponto de vista de onde eu vim, que é essa ausência de referências, né? Então, as poucas pessoas que eram bem-sucedidas naquele bairro com coisas mais lícitas, que eu não tinha muita proximidade, o boato é que elas faziam coisas ilícitas. Até hoje eu tava conversando eu vi a babá do meu filho lá em casa comentando, pô, estão construindo uns prédios muito legais no meu bairro, que só pode ser lavagem de dinheiro. Eu até me lembrei desse caso de quando eu era pequeno, porque é o que o brasileiro acha, né? Pô, não tem como ter algo nesse bairro que não seja envolvido com crime organizado, se é algo relevante. E aí no meu bairro, inclusive, tinha uma empresa, que era uma loja de materiais de construção, muito, muito relevante, faturava, sei lá, para nossa realidade era muito, 30 milhões de reais. E todo mundo dizia que eles eram envolvidos com desvio de carga, com alguma coisa ilícita, né? Depois eu vinha conhecer os donos, vinha conhecer os filhos do fundador, estudaram comigo na faculdade, e não tinha nada a ver com isso, eles só trabalhavam muito, por muito tempo. E estava dando certo até aquele momento, com muitas dificuldades que todo empresário tem para tocar um negócio no Brasil. Então acho que o resumo da ópera tem a ver tudo com as referências que nos faltam muitas no Brasil, né? Enfim, o que é a referência da média do brasileiro, né? E antes da V4, cara, 14, 15, 17 anos, você já tinha vendido excursão, montado festa, quebrado casa noturna. Que cara que saiu daquele primeiro ciclo de tentativa e erro e talvez o que ele ainda tem na sua cabeça de hoje? É bem diferente do que eu era naquele momento. Eu tento preservar algumas coisas que eu tinha naquele momento, né? Porque eu não tinha várias coisas na minha cabeça que eu não tinha visto. Então, naquele momento tudo era muito legal, porque como eu não tinha nada, apesar de ser muito difícil e eventualmente frustrante, a sensação que eu tinha, te contar uma passagem desse ciclo aí, desses 5 primeiros anos de carreira, vamos dizer assim, quando eu quebrei uma casa noturna que era no litoral do Rio Grande do Sul, morava na região metropolitana de Porto Alegre, então uns 100 quilômetros. A gente tentou abrir uma casa noturna no litoral, deu errado. Aí, para poder voltar para a capital, eu tive que pegar um ônibus, né, intermunicipal. Teria que chegar na rodoviária de Porto Alegre, pegar um trem, né, que é o equivalente ao metrô, mas era um trem, até Canoas, e Canoas pegar um outro ônibus. E aí, a minha irmã me deu uma passagem de trem, que eu pegaria o trem, pegaria o ônibus, pegaria o trem, essa passagem daria para pegar o ônibus. Aí, pô, eu vim com aquele ônibus até a estação rodoviária de Porto Alegre. Quando eu cheguei, tava fechado o trem. Já tinha dado horário. Tinha muito trânsito, né? No veraneio do gaúcho lá. E eu tive que dormir na rodoviária para poder pegar o trem no outro dia de manhã. E aí, quando abriu a estação, 5 da manhã, eu fui pegar o trem. Aquela passagem que a minha irmã tinha me dado já tava usada. Que eles chamavam de carimbada na época. E aí eu tive que chorar pro cara, deixar eu passar e tudo mais. Mas, apesar do drama, quando eu tava ali esperando a estação abrir, na rodoviária ali, eu ficava pensando, pô, vai ser uma baita história isso aqui no futuro quando eu acertar, hein? Porque eu tinha 17 anos, então eu falava, pô, tem muito tempo pela frente, cara. Eu aprendi demais nesse meio tempo aqui tentando fazer. Vai ser uma baita história. Da onde que você acha que vem essa conversa interna com você mesmo que sempre foi tão positiva? Não sei, eu acho que assim, tipo, eu sou um cara muito racional. Apesar de parecer um ato de fé, eu tentava racionalizar as coisas que eu queria. Então, pô, eu queria fazer algo relevante da vida, eu tentava racionalizar. Como que se faz algo relevante? Aí eu falei, pô, pensava na minha cabeça, pô, eu não tenho conhecimento, mas eu tenho tempo, eu tenho disposição. Se eu for acumulando conhecimento, tentativa e erro, dado que eu fiz uns testes e já deu minimamente certo, apesar desse grande fracasso, tinha chegado naquele momento, tinha conseguido fazer alguma coisa entre erros e acertos. Tinha feito, por exemplo, a primeira festa com 14 anos, a gente tinha lucrado, sei lá, 10 mil reais, que na época era bizarro pra minha realidade, com a minha idade, naquele universo. Então eu falei, pô, tem como tu fazer, eu vi fazer dinheiro, né? Então eu conseguia olhar pro tempo à minha frente e ficar confiante de que se eu conseguisse continuar tentando, aprendendo, óbvio, de forma não catastrófica, até aquele momento eu não tava, não tinha morrido, não tinha feito algo catastrófico, eu tinha só quebrado o negócio, eu não tinha feito nada que me matasse. Então, racionalizando, eu ficava confortável. Uhum. Até hoje nunca ficou mais fácil, né? Eu brinco que só fica mais difícil, né, cara? Não importa. Eu não sei se hoje não é mais difícil do que era naquela época. Eu fico parando de pensar, não tô mais tranquilo. E eu sempre volto para esse racional. Pô, relaxa, cara.
Tem tempo pela frente. É só um ciclo que tá um pouco mais difícil nesse aspecto, mas tu tem um monte de coisa para mexer aqui. Tu tem muito tempo pela frente. Esses problemas dá para aprender, precisa de tempo para analisar os erros, ajustar a rota e ir em frente. Então, isso depois vai talvez derivar no que é o cientista do marketing, que é essa mentalidade de tentativa e erro e aprendizado. E além dessa mentalidade, eu sei que você também teve um mentor, que foi um chefe que te ajudou bastante aí, te trouxe muitos conceitos que estavam longe ali até então do que você já tinha escutado, tinha de mentalidade. Me conta um pouco mais. Isso aí fez uma grande diferença mesmo, porque até esse momento eu era muito... era algo muito intrínseco à minha personalidade por algum motivo que eu não conseguia correlacionar tudo que eu te falei. Mas não tinha tecnicidade nenhuma. Era simplesmente no talento. Isso talvez fosse parte do que me impedia de fazer algo melhor. E aí, quando eu quebro esse negócio, eu vou trabalhar para esse indivíduo que tu tá citando, chama Luiz Carlos Rosa, tem uma empresa lá em Canoas, acho que até hoje. Ele me contrata, CLT, meu primeiro e único emprego que eu tive lá até então. E ele curte a minha história, né? Até então, tudo que eu tinha feito, que eu contei para ti até agora. E ele meio que me adota. Fala, cara, beleza, vou te contratar. Me contratou como auxiliar de serviços gerais lá, auxiliar administrativo. E eu ajudava ele em todo o back-office da loja. Tinha uma loja de equipamentos para postos de combustível bem pequenininha, tinha meia dúzia de funcionários. Só que ele começou a ser um mentor, um coach para mim, assim. Então, ele era ultra hardcore. Tipo assim, tudo que não é indicado para uma liderança fazer, ele fazia. Era o coach, she-coach. She-coach, total, she-coach. Mas eu lidei bem com a situação, minha mãe também sempre foi super hardcore. Mas ele, dentre várias coisas, uma das grandes provocações que ele fez pra mim foi, cara, tu quer ser bem sucedido, tu quer fazer algo relevante da vida? Quer, bom, beleza. Então tu precisa te afastar das pessoas que tu ama, né? Porque quem tu ama não pode te ajudar. No sentido assim, tua mãe, teus amigos, todo mundo que tu gosta, eles não fizeram nada que tu quer fazer. Se tu ficar só próximo dessas pessoas, tu vai não ter uma referência certa, né? Em relação ao destino que você quer chegar. Então você precisa se conectar com pessoas diferentes. Por esse motivo, eu acho que você deveria entrar na faculdade e fazer qualquer curso. Só para você conhecer pessoas que estão em outro universo, outro background, vem de outra realidade. Aí eu, tu tá louco? Nem passava na minha cabeça, não gostava de estudar, nunca tinha lido um livro na vida. Nem passava na minha cabeça fazer uma faculdade, não tinha dinheiro. Ele falou, não, eu vou te ajudar, vai lá e faz o vestibular que eu te ajudo a pagar. Aí casualmente estava aberto o vestibular, naquela mesma semana, eu fiz o vestibular super simples lá da universidade que eu fiz, passei e ele começou a pagar a minha faculdade, 1, 2 cadeiras. Então faz qualquer curso, cara, só pra te mudar de ambiente. E mudou minha vida completamente a faculdade, cara. Então lá eu aprendi marketing, lá eu conheci o que era marketing, lá eu entendi o que eu tinha talento, que eu poderia aperfeiçoar com técnica. Aprendi os 4 P's do marketing. Conheci os irmãos que eram filhos do cara da empresa de 40 milhões do meu bairro, que eu achava que vivia de coisas ilícitas que não viviam. E, inclusive, a faculdade que eu estudei tinha um slogan na época que era o conhecimento emociona. Uma das primeiras cadeiras que eu fiz foi Fundamentos de Marketing, onde eu tive os 4 P's do marketing lá, apresentados a mim. E aquele slogan bateu muito em mim, que eu realmente senti uma emoção de ter aprendido aquele negócio, que eu pensei, se eu tivesse aprendido isso antes, eu não teria talvez quebrado minha empresa. Aí eu virei um puta nerd de estudar para sempre, constantemente, paranoico, me conectei de fato com pessoas muito melhores, comecei a ver quadro dentro da faculdade, e dentre outros insights que ele me trouxe, e dali eu também se tornou parte da minha vida, sempre buscar outras pessoas que possam me auxiliar, né? Como ele me auxiliou. E aí dentro da V4, novembro de 2015, V4 pequena ainda, faturando 20 mil reais por mês, você sozinho no escritório minúsculo grava o famoso vídeo selfie para a câmera falando que você ia construir uma empresa de 100 milhões e guarda esse vídeo. O que aconteceu naquele dia específico que te fez a necessidade de registrar essa promessa? Aquele escritório era dentro da faculdade, inclusive, que a gente foi incubado dentro da faculdade, então tem correlação com o caso aí do Luiz. Mas eu tava estudando N coisas, né? Tinha criado esse hábito. E uma dos estudos que eu tava fazendo, ele falava sobre o ato de ter a perspectiva, ter fé. Cara, tu precisa ter crença forte, tudo começa na tua cabeça. Quando eu tava estudando coisas mais soft skill.
E uma das coisas era isso, você precisa ter convicção do que você quer fazer, a partir dessa convicção que você vai agir para construir aquilo lá. E aí um dos livros que eu li falava sobre você escrever uma carta para profetizando, vamos dizer assim, o que você faria para tangibilizar, porque as pessoas não tratam sonho a sério, né? Elas sonham brincando, sonho é meio que brincadeira de criança, né? Não vira plano. E aí eu falei, pô, legal, vou gravar, vou documentar e vou documentar a jornada. Ao invés de escrever, né? Eu sou um millennial, então a gente grava vídeo, selfie, ao invés de escrever cartas. Apesar que eu escrevi também. E foi daí que surgiu. Olhando para o teu crescimento, você já me contou uma vez que você entende que teu maior erro foi querer atender todos os problemas do cliente ao mesmo tempo pelo menor preço possível. E que você perseguiu essa tese por muito tempo. 10 anos. E ela te fez crescer apesar dela. Apesar dela. Não por causa dela. Como é que você chegou a essa conclusão? Deixa eu entender teu racional. Primeiro que o foda, assim, cara, de construir um negócio do zero, principalmente no meu campo, é que eu não tinha muitas referências. E como empreender é um ato de fé, pô, tu quer construir, eu faturava R$200 mil por ano naquele vídeo. Eu queria construir um negócio de centenas de milhões de reais. Tu queria construir um plano e vai atrás, né? Tu não tem um caminho claro, eu fico pensando assim, não é pra qualquer um mesmo, né? O cara conseguir encarar um caminho totalmente incerto. Então eu peguei as minhas perspectivas, as coisas que eu sabia, da minha perspectiva, e falei, pô, o que vai dar certo como produto? Pô, se eu ofertar todos os serviços, porque qual serviço vai destravar mais valor pro cliente? Até aqui eu até concordo com o meu pensamento passado ainda. Preciso destravar valor pro cliente, valor no mundo do marketing é vender mais. Só que o que destrava mais valor para vender mais? Construir ad, comprar mídia, fazer uma landing page, construir conteúdo. Cara, não dá para dizer uma coisa só. Uma sem a outra não destrava valor. Você precisa fazer todas da melhor maneira possível, sincronizadas em relação ao fluxo de ganho da empresa. Então, a melhor forma de eu atender esse valor que eu quero gerar, proporcionar esse valor para o cliente, na minha cabeça eu vou fazer tudo pelo menor preço possível para minimizar o risco da empresa que está me contratando. E vai ser top. E aí eu fiz isso, deu certo para uns, deu menos certo para outros. Fui vendendo mais, foi dando certo para uns, dando errado para outros. Aí eu, beleza, vamos em frente, não consigo ver outra coisa melhor. E aí eu tive o primeiro desafio, que foi a escala operacional. Que era, eu precisava de mais braços para atender a demanda, porque a demanda ficou bem maior do que a minha capacidade de servir. Aí eu criei o lance da franquia. E foquei muito em construir a franquia, deu muito trabalho para construir essa parte do negócio. E fui botando o cliente para dentro em cima desse mesmo modelo. E aí eu, beleza, superei o problema operacional, criei a escala operacional, criei uma máquina de venda bizarra e aí eu vou pro próximo gargalo. Agora que eu já compro muita mídia, já adquiro muito cliente, já tenho uma estrutura operacional muito grande, o que me impede de crescer mais? De chegar em 1 bilhão de receita, por exemplo, que é o que a gente quer chegar. Eu preciso vender mais pro mesmo cliente. Então tem problemas na operação e frustrações na operação com o cliente que faz ele não gastar mais. Por exemplo, se o que eu acabei de falar der certo e eu vender um contrato para Michael Page de R$10 mil por mês para me fazer tudo por ela e ela tentar vender mais com o meu trabalho, e ela vender mais, ela não me paga mais. Ela no máximo vai falar, não fez mais do que a sua obrigação, obrigado. E ela vai eventualmente cancelar o contrato e tentar reduzir esse custo, porque esse é o trabalho dela. Toda empresa quer minimizar o custo. Agora, se eu errar em qualquer uma das N coisas que eu falei que faria, ela vai ficar puta. Porque eu falei que faria tudo. Então, parece que foi feito para dar errado by design, sabe? Apesar dela ser uma máfia offer, que eu chamo, oferta da máfia, ela é muito irresistível. Ela, na operação, ela não ajuda na retenção e na expansão do contrato. Não sei quanto é claro para ti o que eu tô falando, se faz sentido. Versus uma empresa que vem aqui e fala, pô, Baza, você tem um problema de estúdio aqui, acho que o estúdio podia ser diferente. Pô, o que tu acha de fazer um estúdio mais maneiro? Tu, pô, acho que podia ser mais maneiro mesmo. Vamos fazer um estúdio aqui 100 mil? Pô, cara, vamos. Aí o cara vai lá e te faz o estúdio. Pô, beleza, agora tu precisa de mais edição, soltar mais corte. Vamos fazer um projetinho de corte? Pô, beleza. Aí tu compra um projeto de corte. O que ele te vendeu? Corte. Vai ajudar tu a vender mais? Talvez. Qual é a chance de tu te frustrar com a entrega? Baixíssima, porque é muito claro a entrega. Então eu comecei a migrar para um modelo de portfólio de serviços para que eu conseguisse ter uma esteira de soluções para monetizar em cima desse cliente, agora que eu tenho uma base de clientes muito grandes
E é isso. E aí eu reduzo muito a frustração, porque eu prometo menos pro cliente, tenho muito mais controle do output agora. E aí eu fico tendo essa esteira de possibilidades para monetizar esse cliente depois. Mas é aquilo, né? Eu talvez só conseguiria ver isso agora. Se eu tentasse fazer isso lá atrás, eu não conseguiria talvez criar uma base de cliente meio que ovo e galinha, sabe? Então não sei se a minha sequência de formas de fazer foi necessariamente errada e eu devia ter feito diferente. Mas nesse momento, analisando para o estado atual da situação, né, do negócio e para a atual restrição, essa é a principal modificação que eu tenho feito no negócio nos últimos anos. Mas acho que você está trazendo o recorte certo, né? A gente tem que olhar a decisão tomada com base nas informações que você tinha na época. Depois, engenheiro de obra pronta é sempre mais fácil. E aí, antes de você bater o martelo nessa decisão de ir para franquia de cabeça, quem que você consultou e talvez que conselho você teve que ignorar? Qual que foi o teu racional para chegar nessa decisão? Eu vi vários cases e referências que tinham usado a franquia como modelo de escala, dentre eles um pouco do professional service, que não usa literalmente a franquia, mas usa um modelo de sócio, operador, partnership em geral. E a conclusão que eu tinha tido é muito difícil tu fazer um negócio sem ter outros sócios, um negócio principalmente de serviços profissionais, porque o serviço ele depende de um cara muito commit do outro lado. Se eu depender de ter, vamos dizer assim, um sócio como era eu e 200 players que não são sócios versus uma empresa que tem 10 players para cada sócio, na minha visão, e depois eu até confirmei isso, eu fiz um curso em Harvard sobre liderança de serviço profissional e esse era um dos indicadores que correlaciona com qualidade em professional service. A minha teoria é que isso seria pior para o serviço, ter muitas pessoas para cada sócio, dado que o nível de commit do sócio com o cliente é bem maior do que com outros indivíduos que giram muito mais. Além de que a estrutura de uma empresa com muita gente no Brasil é desfavorável. Ninguém quer ter 4 mil funcionários no Brasil, né? Dado toda a estrutura que desincentiva tu contratar qualquer pessoa. E a franquia, ela protege demais isso, porque ela mitiga e dilui o risco entre N empreendedores. Obviamente que tu particiona o ganho também junto com o risco. E eu tinha também uma demanda muito grande de pessoas querendo aprender o meu jeito de operar, que pareciam ser possíveis candidatos pro meu modelo de franquia barra partnership. E aí eu criei essa tese. E aí várias pessoas, todas talvez que eu tenha ouvido falar, ou que eu contei essa ideia diretamente, no meu contexto eu vou franquear, acharam uma péssima ideia. Inclusive os meus sócios da época. Mas eu segui o método científico, então eu testei. Fui lá e vendi 5 franquias. Vendi 5 franquias, implementei, joguei os clientes para os caras, vi como é que eles operavam e foi tão bom quanto a gente entregava. Aí fiz uma próxima turma, fui mudando cada uma das turmas, então todas as turmas de novos franqueados foi diferente da anterior até hoje. E chegamos onde a gente está hoje. Que eu não necessariamente acredito que vai ser o que a gente vai fazer daqui para frente para chegar onde a gente quer chegar, continuar crescendo. Porque o que eu sempre escuto dos especialistas de franquias é que você escalar uma franquia de serviços é ultra complexo. O produto, ele sempre te protege desse franqueado eventualmente aprender como fazer e começar a questionar o valor de manter, né, o brand, aquela franquia. Mas, por outro lado, a proteção que você encontra é criar um lead broker. É uma tecnologia que vocês criaram para distribuir lead para a rede. Então, na verdade, aonde você mantém o teu valor ali é que, puxa, eu estou gerando lead para que esses franqueados tenham negócios. Conta um pouquinho, como é que nasceu essa ideia de transformar lead em estoque com preço? Legal. Isso é interessante, que eu acho que a V4 deve ser a franqueadora com mais pessoas na matriz do Brasil, top 5, assim. A gente tem 300 pessoas na matriz, então é bastante gente para dar vários níveis de suporte pro franqueado, que eu vejo muita franqueadora que delarga muito pro franqueado e acaba tendo menos valor. As que têm mais sucesso, mais fácil, são aquelas que detêm o produto. O cara fica na tua mão, precisa comprar o produto na tua mão, né? Então, no serviço, se tu faz o mesmo play, tu só entrega um design de produto lá de serviço, o cara vai falar, pô, eu tenho que captar o cliente, eu tenho que servir o cliente, por que eu preciso da franquia, né? Se ela não tiver um poder de marca muito forte, algum outro fator, fica mais fraco. O que nós fizemos desde o começo? A gente tinha a máquina de vendas antes de franquear. Uma máquina de inside sales que capturava cliente no Brasil inteiro. Então, quando eu vendi a primeira franquia, eu já tinha o cliente garantido por contrato. O franqueado não podia vender, ele só entregaria.
Por anos foi assim. Demorou anos para eu começar a permitir que o franqueado vendesse. Até então ele só entregava. Então eu gerava a demanda na matriz, você se cadastrava no meu site, eu vendia para você e alocava numa franquia mais apta a entregar. E aí esse foi o primeiro modelo. Então a gente sempre manteve a máquina de aquisição de demanda na nossa mão, usando a nossa própria expertise de marketing, que era o nosso serviço, produto. Aí, com o passar do tempo, o franqueado foi exigindo mais autonomia, porque ele ficava muito na minha mão. Eu passava o cliente para ele se eu quisesse e todo o BP de crescimento estava na minha mão. Ele só sofria a venda. Sofria a venda não, sofria o contrato fechado. Ele nem entrava na negociação. E aí eu fui começando a dar um pouco mais de liberdade pro franqueado. Até a gente falar assim, e se a liberdade que eu dava é ele poder vender um outro, ele fazer uma prospecção ativa, mas não pegar leads da internet. E aí eu comecei a pensar, e se eu deixasse esse cara receber o lead? E eu tinha feito um benchmark com a Get Ninjas na época, que tinha um modelo de marketplace serviço, que era um pouco da minha referência também, que eles vendiam um lead para os parceiros que não eram franqueados. E eu comecei a testar isso, fazer um MVPzinho dentro de um monte de plataforma aleatória, onde eu comecei a pegar parte dos leads que eu gerava, o franqueado fazia um depósito pré-pago, então ele depositava 10 mil reais na minha mão, eu combinei com ele que eu passaria, 30 leads para ele. Aí eu passava 30 leads. Aí deu super certo, ele começou a vender bem. E os unit economics de mídia ficaram melhores, porque antes todo o risco estava na minha mão. Aqui comecei a dividir um pouco mais de risco e dar um pouco mais de liberdade para ele ter um pouco mais de controle sobre o crescimento dele. E a gente foi aperfeiçoando esse modelo até o modelo atual do lead broker, que hoje ele deposita um saldo, ele pode parcelar, então ele consegue se alavancar um pouco ali, melhorar o fluxo de caixa dele também. Ali ele recebe, vê os leads na tela e ele dá um lance num leilão para comprar o lead. Tem várias formas dele comprar o lead, mas a mais 80/20 é leilão por lead unitário, cherry pick. Ele escolhe na tela o lead que ele quer comprar. Então vai ter franqueado que vai olhar para uma empresa como a Michael Page, que se cadastrou lá e vai falar, eu manjo desse negócio aqui de professional service e tudo mais, vou dar um lance alto para comprar esse lead. Vai ter outro que vai falar, cara, não entendo nada, não sei do que se trata, eu tô lá no Chuí e não vou dar um lance para comprar esse lead em São Paulo. Aí ele não entra no leilão. Então até a meritocracia do dinheiro, do custo, ajuda na qualidade. Porque se ele acha que não vai vender, não vai reter, ele não dá lance. Então acaba que ajudou também no aspecto da arquitetura de receita como um todo. iFood Benefícios vale para o seu time, para sua empresa e é aceito em qualquer lugar. Aceita que vale mais e contrate já. E falando de inovações no modelo, você tem uma política polêmica de não pagar comissão para o vendedor da V4 sobre lead gerado por mídia, só indicação realmente trazida. Qual que é o teu racional? Você acha que isso é algo só para o teu negócio ou você acredita que deveria funcionar para todos os negócios? Esse é um aspecto bem controverso, sem muita resposta certa, mas qual que é o fato? Fato é, se o lead é oriundo da internet, tu teve um custo muito alto com ele. Então, por exemplo, na V4, cada lead custa cerca de 350, 400, 500 reais, um lead B2B. Então, vamos lá, se o cara precisar de 10 para fazer uma venda, ele vai gastar 5 mil reais de mídia para fazer aquela venda só de mídia. Então, acaba que vai espremendo a tua margem para te pagar a comissão. E esse lead, ele normalmente já está bem aquecido, porque foi feito um trabalho de marketing que também envolve outros custos além do custo direto de mídia para que ele levante a mão. E o vendedor acaba, que obviamente tem um trabalho aqui que não dá para negar, por isso que ele ganha um dinheiro para fazer esse trabalho, né? Não é de graça. Mas ele não se compara ao trabalho de ser a mídia. Então, o que a gente, em linhas gerais, faz, né? As nossas unidades têm liberdade para fazer modelos diferentes, então não necessariamente toda a rede faz igual. Mas a gente orienta que você tem um máximo de remuneração fixa nos leads oriundos do inbound, que a gente chama, da internet, ou um OTE, por exemplo, ali, um target específico de variável e um fixo o mais alto possível para te ter um vendedor de alta qualidade, mas que aí você seja agressivo e sem teto na remuneração variável, ou tem um acelerador no bônus ou no próprio OTE do indivíduo, para leads que ele origina. Então, quando a gente chega lá e faz uma reunião com um lead, o nosso vendedor faz cerca de 20, 30 reuniões por mês com o capacity dele. Se ele conseguir pegar 3 a 4 indicações na reunião, que é a principal meta dele, quando ele entra numa reunião e conseguir as indicações depois vender,
ele vai basicamente reconstruir o pipe dele para o próximo período. Vai ter ali mais 60, 90 leads, 120 leads para trabalhar, que se a gente ligar para todos os 120, dizendo, a Basa me indicou, você teve aqui com a V4, a gente gerou valor para ele numa call, vamos fazer, talvez ele consiga fazer as próximas 30 calls do mês que vem, sem ter que gastar mídia. Então, todo aquele custo de mídia que foi lá, os respectivos 50 mil reais, 30 mil reais que eu gasto por vendedor com mídia, eu possa direcionar para uma comissão para ele, que na prática para a empresa deu elas por elas. Só que eu tirei do Facebook e do Google e joguei para o indivíduo. Agora, se eu tentar botar 30, 40 mil de comissão na mão dele em cima do lead da internet, eu vou pagar 30, 40 mil para o Google, mas 30, 40 mil para o cara e haja margem para sustentar todo esse custo. Então, é essa a orientação que a gente dá. Tem que tomar cuidado. E outro problema. O lead custa 350 hoje, amanhã 450, amanhã 650, amanhã 1.500. Então, se a gente fica dependente única e exclusivamente da internet, que a gente não controla o preço, vai ficando também um pouco mais sustentável a máquina de venda. Então, essa é a lógica por trás da ideia. E falando em escalar a empresa, você é um cara que estuda bastante e testa bastante. Eu vejo que ficou muito claro para você que o modelo de partnership foi fundamental para vocês crescerem, mas o modelo de partnership nem tudo são flores, né? Não. Certamente vocês também tiveram problemas societários aí para administrar. Sem dar nome, o que aconteceu no pior dessas situações e o que aconteceu de melhor aí nos teus aprendizados? Hoje a gente tem 40 sócios no CNPJ da V4 SA, né? Fora a franquia, eu considero que a gente é uma empresa de quase 1.000 sócios, porque cada escritório tem 3 sócios pelo menos. Então isso traz muita qualidade, que é o que eu falei. Se a pessoa é dona, tá com o dela na reta no CNPJ, ela tem uma percepção sobre o negócio completamente diferente de alguém que não tá com esse grau de commit, né? É natural. Então é tipo você morar numa casa própria versus uma casa alugada. Essa casa é sua, o seu nível de envolvimento é bem diferente do que essa casa alugada, né? Eu tô morando numa casa alugada e eu tô reformando a minha casa em Valinhos. A minha casa alugada tá cheia de problema lá, tá vazando água aqui, não sei o que. Cara, eu tô nem aí. Mas a minha casa de Valinhos, tudo interessa, né? Caralho, será que eu tô investindo bem? Será que tá certo? Será que eu devo botar pedra ou porcelanato? Será que isso vai desvalorizar ou valorizar a casa? Então tem um nível de compromisso completamente diferente quando você é dono daquele ativo que valoriza ou desvaloriza, a depender da forma como você opera ele. Então, essa mentalidade, de fato, é a grande benéfice da situação do partnership, de você transformar executivos em sócios que ele fica com esse grau de comprometimento. Então, todo resultado que a gente teve, eu atribuo a isso. Assim, em todas as respectivas áreas hoje da empresa tem um sócio, que tem as suas respectivas ações, e ele trabalha mais do que eu acredito que ele trabalharia se ele não tivesse esse grau de responsabilidade. Mas, não necessariamente isso fica claro para todo mundo, porque é muito mais complexo. Então, eu já tive casos, por exemplo, de eu fazer uma operação com dívida para o sócio, né? Que é o BTG faz muito assim. Então, eu peguei esse benchmark, o BTG ele fala assim, cara, se eu te dar ações para uma pessoa é uma merda, né? Porque tu não tem como dar ações e nem dar muito, cara. Então, ou tira de alguém. Tu vai ter que tirar de alguém, então tu vai ter que ter lá um pouco de ações na tesouraria, mas tu não vai ter ações infinitas, então o cara não vai ter muita ação, então também não vai enriquecer muito. Então, como que aí eu fico tentando buscar modelos no mercado. O BTG faz um modelo que eu achei legal, que ele emite uma dívida pro sócio, e esse sócio tem as ações, então ele consegue usar essa dívida para comprar as ações. Ele paga essa dívida sem uma data limite, então não é uma parcela, ele usa bônus, usa dividendos para ir quitando essa dívida. Se ele não quitar, as ações são garantidas, então eu não vou liquidar a casa dele, e eu consigo dar uma alavancagem para esse sócio conseguir construir patrimônio através da empresa. Para mim, quando eu vi isso aqui, caramba, irado. Aí eu fiz essa proposta para um cara, ele achou que era um golpe. E ele saiu da empresa. Ele falou assim, cara, porque vocês me deram um bônus, um negócio mais simples. Então esse é um dos problemas. Outro problema que tu vai ter é a liquidez. Então não adianta tu fazer esse esquema todo, e você é uma empresa de capital fechado, como é que o cara transforma esse dinheiro? Tem que dar liquidez para ele. Mas se tu trouxer uma liquidez para eles, pode matar o caixa da empresa do jeito que tu fizer. Então tu tem que arrumar um jeito de fazer. Acho que a gente já teve de liquidez, só nos últimos 3 anos, mais de 15 milhões de reais que a gente pagou em venda de participação de sócios que saíram. Então tu tem que criar uma arquitetura que dê liquidez. Outra questão, teve sócio que já faleceu, por exemplo. Aí como é que tu liquida toda a participação do cara e não ferra o negócio?
Então a gente teve que ir sofisticando. Hoje, por exemplo, a gente tem uma pessoa dentro do time de RH que é um head do Partnership Office. Então o trabalho desse indivíduo é cuidar 24 horas por dia sobre temas do partnership. Então tem toda hora, tem sócio saindo, tem sócio comprando, tem sócio devendo para pagar, que tu tem que cobrar. E ele também dá um auxílio para as franquias no partnership delas. E falando sobre trazer esses sócios, tem uma história super interessante que eu sei que você fechou a compra da Stage com o Thiago Nigro, porque o Fernando Miranda te disse, cara, se comprar eu topo ir como CEO. E me conta um pouco mais, o que você viu o Fernando naquele momento, o que pesou mais para essa análise para fechar a operação? Acho que você sabe melhor do que ninguém o quão o negócio depende de pessoas e uma pessoa pode mudar o jogo. Então, parte do meu trabalho é ser esse headhunter, né? Tô sempre tentando achar uma pessoa que possa dar mais leverage pro negócio, né? Assumir uma das áreas ali e conseguir somar, né? Multiplicar, na verdade, o nosso resultado. E aí, quando eu conheci o Fernando, ele tava na XP ainda, lá no Infomoney, e tá tocando operação de infoprodutos. E eu achei ele muito bom nesse tema de infoprodutos e tudo mais, além de, pessoalmente, a gente ficar bem próximo, meu padrinho de casamento hoje e tudo mais. E eu fiquei tentando várias formas de trazer ele para V4. Ele saiu, foi para Exame, lá assumiu o negócio de infoprodutos também. E aí ele ficou lá 3 anos na Exame e ele queria sair para tentar empreender, né, e tudo mais. E aí ele ficava discutindo ideias. E aí numa das ideias ele falou da Stage. Pô, a Stage tá lá no grupo primo, se eu assumir eu acho que eu consigo virar. Se eu assumisse, né? Ele ficou nessa especulação. E aí ele falou pra mim, se tu comprar, eu vou pra V4 pra tocar. Aí foi num jantar aqui no JK, bem do ladinho aqui, onde a gente tá. E na NB da JK. Aí eu falei, então, aperta minha mão que eu vou comprar pra você vir. Aí a gente comprou, fez um deal lá com o grupo primo. E ele ficou com 40% da Stage, mais 1% da V4 inteira. E a minha visão era essa. Um indivíduo pode multiplicar o resultado. É muito barato dar metade dessa empresa nova para esse cara que vai tocar. Não tinha esse cara para tocar, né? Então foi esse o racional, basicamente. E falando em deals fora da caixa, me conta essa história que você acabou comprando a casa do Nigro pagando em equity do V4, Sim. Cara. Me conta equity um pouco house. Mais. Chama de equity house. Cara, basicamente, quando a gente mudou para Campinas, a V4 ali a gente avaliou sair do Rio Grande do Sul, trazer para o estado de São Paulo, e a gente entendeu que Campinas seria a melhor opção. Aí fechamos lá o deal do prédio em si, que a gente estabeleceu o escritório, e eu fui morar aqui em São Paulo nesse meio tempo. Minha esposa estava grávida, a gente ia ter o filho aqui, a gente tem o escritório aqui em São Paulo. E aí eu, no final de semana, pesquisando casas lá, conhecendo um pouco da região, eu falei, pô, quem é que eu conheço na região aqui que tem casa, que poderia me ajudar, né? Ver algum deal legal. Aí eu conhecia o Thiago, que estava nessa casa de Valinhos, e conhecia o Pedro Sobral, que estava numa casa em Vinhedos. Mandei mensagem para os dois, aí mandei no domingo e o Thiago respondeu, cara, acabei de comprar a casa da Faville na sexta e eu vou vender minha casa de Valinhos, vem aqui que eu faço qualquer negócio contigo. A gente já tinha esse histórico da Stage e outras coisas. E aí eu fui lá no Grupo Primo numa segunda, numa terça, logo na sequência. Aí ele me contou, me mostrou lá a casa e tudo mais. E aí a gente avaliou, cara, a casa custa X. Se tu quiser, eu topo de vender a casa em troca de participações da V4, em ações da V4. E that's it, viro sócio, vou ajudar vocês a construir um negócio e tudo mais. Aí eu achei, pô, ele é um cara que pode somar estrategicamente. Pra mim, equivalente a um aporte secundário, né? Com esse ativo. A gente fez lá as contas de quanto valeria o negócio. A operação que eu fiz com ele foi 15 vezes mais caro que eu fiz com o Rodolfo Medina lá, Grupo Dreamers, o valuation da V4. Eu ainda paguei um pedaço da casa para ele em dinheiro para dar o mínimo de ações possíveis. E a gente fez a operação. Então ele basicamente comprou uma parte da V4. Hoje ele é o terceiro maior acionista, depois de mim. Eu, o Dreamers e ele. E ele me pagou parte em dinheiro, ele deu um pouco de dinheiro ainda. E um pouco, e aí boa parte no ativo, no imóvel. No fim eu achei que eu não ia pagar imposto de ganho de capital, ainda tive imposto de ganho de capital, normal, como uma secundária. Então foi isso. Por isso que eu chamo de equity house. Pode ser a casa mais cara ou a mais barata, dependendo do valuation futuro. Só que eu paguei dividendos para ele até hoje, desde que a gente fez o deal,
já é bem mais do que ele teria feito caso ele alugasse a casa nesse meio tempo. E tem um ponto agora, trazendo aqui o ângulo, a gente está falando muito do modelo de negócio, eu já vi você falando várias vezes que o teu maior concorrente não é outra agência, é o iFood, o Mercado Livre, a Amazon. Me explica um pouco mais dessa visão e como competir como assessoria de marketing com essa proposta. Eu sempre tento ver qual que é o job to be done do que a gente vende, né? Então, em que negócio a gente realmente está. Então, eu não vejo que a gente... Tipo assim, se eu fosse o CEO da Blockbuster e eu olhasse para que negócio eu estava e eu falasse, eu estou no negócio de alugar de VHS, ia acabar onde terminou, né? O negócio de VHS acabou, o negócio terminou. Então, eu nunca olho pro meio. A assessoria de marketing é o meio. É como a gente está servindo o cliente. Mas o que o cliente quer do produto e do serviço que a gente tem hoje, que eu tento pensar além, né? Então, se eu olhar para a Blockbuster, as pessoas queriam ver filme, entretenimento, então talvez a Blockbuster estava no mesmo negócio da Netflix, óbvio, mas talvez no mesmo negócio do TikTok, no mesmo negócio da Meta, no mesmo negócio do Instagram, no negócio de entretenimento como um todo. Então, quando eu olho para o meu cliente, o que ele quer? Ele quer vender mais. Então, a V4 se chama V4 porque é vender o seu produto, vender para mais pessoas, vender mais vezes, vender pelo maior valor. Quando ele procura a gente, ele quer vender mais. Quem serve bem esse problema, né? Quem serve bem esse problema, na minha cabeça, o melhor é o Mercado Livre. O cliente chega lá e fala, quero vender mais. O Mercado Livre fala, beleza, eu tenho uma base de cliente bizarra, tenho centros logísticos bizarros, eu tenho audiência pra caramba, eu tenho meu próprio meio de pagamento, só pluga aqui que se vender, eu te cobro uma comissão. Se não vender, não te custa nada. Pô, é uma proposta muito boa. TikTok Shop. Cara, tem uma audiência bizarra, tudo integradinho, o cliente bobeou, ele clica aqui numa live commerce e paga... 100 milhões de brasileiros gastam 2 horas por dia na minha plataforma. Pluga aqui, que se vender, você me paga comissão e pode mandar pelo meu modelo de distribuição. Olha que perfeita a proposta de valor. Quando ele chega numa agência de marketing, o cliente fala a mesma coisa, quero vender mais. Aí a agência fala, me paga um FII, compra mídia na Globo, torce pra tua marca crescer, torce pra eu estar certo, torce pro cliente querer te contratar, torce pro concorrente não ser pior que você e quem sabe você vende no final. Então, dentre as opções do mesmo problema, a agência tem o pior produto pro problema. Então, eu tô olhando como que eu construo um produto melhor do que eu tenho hoje, desde o começo. Então, desde o começo eu já tentei levar uma solução diferente do que as agências apresentavam e tenho cada vez mais perseguido esse plano. Como que eu consigo chegar o mais próximo de entregar a venda vendida pro cliente e não criar um puta trabalho, né, para ele conseguir construir esse resultado. Não que ele não precise construir uma marca e tudo mais, só que ele quer reduzir o risco. É uma empresa, precisa reduzir o risco, gastar menos, no melhor fluxo de caixa possível. Então eu tento me colocar no lugar do meu cliente, que é uma empresa, né? É um CEO, é um fundador, e não necessariamente é um CMO com interesses conflitados, que às vezes ele só quer ganhar um prêmio. Às vezes a agência, ela olha para esse cliente. Esse não é o meu cliente, não é o CMO ganhar um prêmio. Meu cliente é o fluxo de caixa da empresa, os acionistas da empresa, que eventualmente deveria, na minha cabeça, toda empresa ter um sócio marqueteiro para reduzir esse conflito que eu acabei de narrar. Então, um pouco essa é a nossa visão. E falando ainda em conflitos, eu já vi você provocando muito que branding sem ROI é decoração. Uhum. O objetivo você me coloca, vender, e a marca é efeito colateral. E quando você fala isso para uns CMOs de marca tradicional, eu sei que dá até arrepio na nuca. Me conta um pouco mais aqui dessa discussão. Eu acho que é um pouco desse propósito do que é marketing, né, que faz as pessoas gerarem esse conflito. Na minha visão, marketing está lá para você movimentar o mercado. Então você precisa fazer o cliente comprar o seu produto. Se isso não acontecer, você não cumpriu a sua missão, que é marketear, fazer o mercado se movimentar, né? Beleza, então como que eu faço isso? A marca importa para o cliente se movimentar? Depende do teu produto. Depende do que é marca. O conceito é um pouco abstrato. Então, se você vende petróleo, se você vende carne, o que é a marca nesse contexto? Dá para dizer que não tem marca? Dá para dizer que tem marca? Eu acho que tem, tudo tem marca. Só que o intangível é bem diferente se você vende camiseta. O intangível na indústria da commodity, ele é muito menos irrelevante do que é, talvez, na indústria da moda. Então, você conseguir compreender qual que é os fatores críticos de sucesso da cadeia para o seu consumidor, que é o que me faz questionar muito o jeito que os marqueteiros fazem marca.
Então, vou pegar o exemplo da Insider. Eu tenho vários clientes de moda que têm marcas globais, gigantescas, que não vendem nem perto do que a Insider vende no e-commerce. Porque ficam gastando mais dinheiro em marca do que necessariamente em fluxo direto de venda, em oferta, em botar um monte de dinheiro para gerar tráfego. Então, às vezes, tu quer comprar o produto, mas tu nem viu, tu esqueceu que aquela marca existe, né? Eu tenho uma marca de tênis gigantesca. Pô, que todo mundo acha legal, mas eu não vi um anúncio dessa marca de tênis me falando para eu comprar. Ou, por exemplo, a gente divide aquisição e monetização no nosso fluxo de vendas lá na V4. Então, o que significa? Pô, eu gosto dessa marca de tênis, mas eu nunca comprei esse tênis no e-commerce. Então, pô, mó trampo. Eu não tenho cadastro, meu endereço não tá cadastrado lá, então eu vou comprar na marca que eu já compro. Então, pô, você deveria fazer um baita esforço pro cliente comprar pela primeira vez, não ganhar dinheiro nessa primeira compra, para que depois você ganhe dinheiro nas próximas vezes que a fricção é reduzida, que talvez a Insider faça melhor do que marcas globais fazem hoje no Brasil, porque ela é mais orientada à performance. Agora, dá para dizer que ela não tem marca nenhuma, que não tem um aspecto subjetivo? Hoje tem. De tanto que ela fez trabalho de promo. Tu viu algum ad na tua vida da Insider que não fosse cupom de desconto? É só cupom, velho. É só cupom. E o cara vende 500 milhões. Me fala 2 e-commerce de moda no Brasil que vendem 500 milhões de reais, sabe? É muito difícil. Então, agora, ele destruiu e não tem marca nenhuma porque ele fez isso? Pô, ele tem marca, porque tanta comunicação, tanta gente falando da marca. Provavelmente teu youtuber favorito... do Gaveta ao Lito do Aviões e Músicas, todos falam da Insider, então tu vai criando essa associação de marca naturalmente, sendo ali um vendedor com promo. Então, eu acho que se as empresas tivessem essa visão de, cara, dá pra eu conseguir vender construindo marca, elas tirariam mais retorno dos orçamentos de marketing do que só tentando fazer aspectos subjetivos, sabe? Óbvio que cada setor tu vai dosar mais. Talvez uma marca de perfume tu vai precisar ter um aspecto mais subjetivo, mais presente. Talvez na ThyssenKrupp, que tu vende elevadores, tu vai precisar muito menos disso, né? E tem um outro lado também, já que a gente está questionando o tradicional, é que a indústria de publicidade tradicional ainda vive muito da tabela de BV, né? O bônus de veiculação. E você nunca operou nesse modelo e tem margens maiores na média do que o mercado. De onde que vem o resultado de vocês a ponto de abrir mão desse outro resultado? Eu acho que as margens das agências têm ficado cada vez menor porque o cliente tem tentado dar um bypass nesse modelo e apertar essa comissão dos veículos e desviar para veículos que não pagam como digital. Então acho que é um pouco do conflito de interesse, né? Porque o Google paga alguma comissão para algumas poucas agências do Brasil, é muito pouco, o Facebook não paga nada, e esses caras já têm 50% da verba. Então o cliente já não quer deixar o dinheiro na mão deles, eles têm migrado para os modelos de serviço cada vez mais. A gente sempre operou nos modelos de serviço, simples assim. Com mais clientes do que a média, com mais quantidade de clientes. Então, a gente tem hoje 10 mil clientes ativos. Nesse nosso modelo de franqueadora, não necessariamente operando 100% da cadeia no nosso HQ. E com modelos no sucesso também, né? Então, cada vez mais a gente tem operado modelos onde o cliente nos paga por lead, nos paga por oportunidade, nos paga por reunião agendada, nos paga por venda realizada, que isso é o que faz descolar a despesa da receita. Na minha visão, é a única forma de você ganhar mais margem em professional service é no value as a service. Você cobrar pelo valor e não pelo serviço. Tem clientes nossos, o G4. O G4 é um cliente nosso que é um dos maiores clientes em margem, porque ele só paga no sucesso. Então ele não sabe quem está trabalhando no projeto dele, sabe mais ou menos, mas não sabe quantas horas estão alocadas. E ele tem um dos maiores contrato de milhões de reais, que ele paga de comissão para nós, só no lead, só no paper lead, que a gente chama lá hoje na V4. Então, para mim, esse é o melhor modelo. Se você gastou X de mídia, Y, fechou com a Stone agora, que a Stone paga X por lead, nós colocamos a mídia do nosso bolso, não do bolso do cliente. Olha como esse modelo é bem melhor do que o modelo da agência, né? Agora, se a gente conseguir ser bem mais eficiente na hora de comprar esse lead, a gente pode ganhar muito. Se custar mais do que ele combinou de pagar, a gente pode perder. Mas essa é a diferença do que a gente tem feito para as demais agências. E eu sei que você organizou o teu livro Cientista do Marketing em 4 pilares, né? Aquisição, engajamento, monetização e retenção. Como é que hoje um empresário identifica em qual desses 4 ele está mais fraco? Excelente. Eu acho que o que eu tenho mais pensado recentemente sobre esses
4 pilares sobre o fluxo de ganho de todas as empresas, é a gente fugir das otimizações locais, tá? Então, ao invés de eu ficar fazendo um pouco de cada uma dessas coisas, todo dia surge uma rede social nova, todo dia surge uma ideia de conteúdo novo. Vou fazer um podcast, vou fazer TikTok, vou fazer YouTube, vou focar em Facebook, vou focar em Google, vou focar em influenciador. 1 milhão de possibilidades. Então, a pergunta que tu fez é uma pergunta muito importante, que é qual que é a restrição, qual dessa eu deveria focar, que está mais próxima de destravar valor para minha empresa. Se eu fizer só ela destrava valor, um ótimo global. Que se eu otimizar aquele ponto, a margem do negócio aumenta. Então, para ele responder isso, ele tem que partir da margem para o mais distante da margem, tá? Então, por exemplo, se o objetivo é maximizar a margem, eu sempre deveria começar olhando para os aspectos de retenção, sobre a base de clientes que eu já tenho. É bem mais fácil eu reter os clientes que eu já tenho do que eu adquirir um cliente que nem comprou de mim. A última coisa que eu deveria fazer é adquirir novos clientes. Que normalmente a gente fica muito seduzido pela mídia. A mídia é muito sexy. Vou fazer mídia, vou fazer audiência, vou adquirir novos clientes. E a gente tem tédio de trabalhar os clientes que a gente já tem. Então, sempre partir da retenção para ir pensar como que é a monetização, para ir pensar como é o engajamento, para ir pensar como é a aquisição. Essa é a minha sugestão. Então, se você tem uma retenção perfeita, cara, eu já retenho muito. Os meus clientes já voltam demais. Nunca vai ser infinito, mas dentro do benchmark, é o melhor que dá para fazer. Eu não tenho uma ideia melhor que essa, vai para o próximo item. Tá, e aqueles leads que chegam, eles compram, eles convertem na melhor taxa? Pô, talvez não. Talvez, eu estava falando com um cliente que vende equipamentos de academia, e ele tem 1% de win rate, né? De taxa de conversão total. Cada 100 leads que ele gera, 1 compra. Pô, tem muita oportunidade de levar isso para 3, para 2. Quer dizer que se ele levar para 2%, ele dobra o ROI dele. Então, quem sabe a gente não investe mais nada em mídia, não aumenta o orçamento de mídia, vamos focar em treinar o time de vendas aqui para a gente conseguir melhorar a oferta, que é o que a gente tem feito com esse cliente. Aí depois o engajamento. De toda a audiência que chega numa página, né, uma vez que esses outros 2 itens estão perfeitos, toda a audiência que chega numa página, ela converte, ela se cadastra na melhor taxa, de melhor qualidade. Será que você não deveria fazer ao invés de jogar a audiência para uma página, jogar para um formulário nativo instantâneo dentro da meta, jogar para o WhatsApp, que assim você teria mais aproveitamento dessa etapa de engajamento da sua audiência do que o cara clicar num anúncio, esperar a página carregar. Só nesse esperar a página carregar, que a gente chama de connect rate, tu perde 40%, 50% das pessoas que nem conseguem carregar a página. E aí, uma vez que você otimizou isso, tá perfeito, aí você olha, pô, então será que eu não deveria adquirir mais clientes agora, investir em mais audiência? Então, o gestor deveria olhar sempre do dinheiro, do mais próximo do dinheiro, da margem, para o mais distante da margem. E aí eu focando naquele item. E o resto fica sendo alinhado a isso. E aí quando você fala de audiência, eu sei que você está construindo uma tese forte de real estate digital, né? Comprar veículos de mídia próprio. A Red Ventures fez isso muito bem nos Estados Unidos, virou um caso bilionário. Conta um pouco mais da tua tese. Por que você acha que o mercado brasileiro ainda não acordou para essa tese de maneira geral? Eu acho que ninguém gosta de verticalização. Nenhum empresário gosta de verticalizar para trás. Então, o que eu quero dizer com isso? Pensa que uma montadora, ela praticamente não faz nada, né? Todo é um monte de componente que ela monta. Então, poucas, ou se pá, nenhuma, talvez a única seja a Tesla, que verticalizou, que fabrica a própria bateria, fabrica todos os próprios componentes, poucas coisas ela não fabrica. Então, o cara é meio maníaco para querer verticalizar toda a cadeia. Se você pegar essa mesma lógica da indústria e trouxer para o universo da comunicação, marketing, publicidade, quais são esses componentes? Quem que é a montadora? A montadora é a agência. A agência pega mídia, pega tecnologia, pega serviço, pega dados e ela tenta montar para o cliente de pacote separado. Ela nem monta, ela fala assim, ó, vou te vender tudo separado e tu meio que monta aí, sabe? Ela meio que tá na época do computador, quando se vendia as peças separadas e o cliente montava em casa. A gente olha para isso e fala, cara, o cliente não quer comprar as peças do computador e montar em casa. Ele quer o computador na mão dele, que no caso é a venda, é o cliente, é o lead. Então, e se então, ao invés de ser o provedor apenas do serviço ou de uma parte do serviço, como a gente é hoje, eu fosse dono do dado, eu fosse dono da mídia, eu fosse dono da tecnologia. Não necessariamente eu preciso ser dono literal, eu posso só custear isso dentro da minha cadeia de produção. Então a gente começou a fazer cada vez mais isso.
Então, por exemplo, a V4 hoje tem uma audiência proprietária B2B grande. A gente tem lá 500 mil empresas que já se cadastraram para contratar a V4. Todo mês, 15 mil empresas se cadastram para contratar a V4. Tem 1 milhão de seguidores no Instagram da V4, tem 200 mil no meu, tem 1 milhão no perfil do Fernando. Será que essa audiência não interessa para o G4? Será que essa audiência não interessa para a Stone? Será que essa audiência não interessa para Conta Simples? Será que essa audiência não interessa para o Pipefy? Para uma série de empresas que querem capturar esse mesmo cliente? Só que esse mesmo cliente, por exemplo, você é um lead para todas essas empresas. Quando todas essas empresas vão lá na Meta comprar mídia, o G4 paga R$1 para te alcançar, a Conta Simples paga R$1 para te alcançar, o Pipefy paga R$1 para te alcançar, a Stone paga R$1 para te alcançar. O que acontece com... Todas estão alcançando o mesmo lead, que é você. Só que quem ganhou mais dinheiro aqui foi o Instagram, porque ele vendeu 5 vezes a mesma audiência, né? A gente olha para isso e fala, e se eu comprasse esse lead e eu direcionasse ele depois, então eu teria pagado só 1 ao invés de ter pagado 5, e direcionado para o cliente que faz sentido. Às vezes tu não tá interessado no G4, mas tu tá interessado na Stone, às vezes tu não tá interessado na Stone, mas tá interessado no Pipefy, às vezes tu não tá interessado no Pipefy, tá interessado na Conta Simples, todos são clientes nossos que têm interesse nessa audiência. Então, ao invés de eu ficar convencendo cada um desses meus clientes a dar mais dinheiro pro veículo, eu entro na frente e falo, cliente, deixa que eu vou me atirar na bala aqui, vou comprar essa audiência antes, e eu trato ela, manufaturo ela e te entrego ela mais manufaturada. A gente olha para isso e fala, e se a gente comprasse então, se a gente tivesse comprado a Exame, ao invés de ter deixado o BTG comprar, se a gente tivesse comprado, ou se a gente comprar a Veja da Abril, né, que tem audiência corporativa, se a gente comprar o Meio Mensagem, tem a audiência do mercado de comunicação, quanto a gente não consegue manufaturar essa audiência e transformar em outros formatos de entregar ela para o meu cliente que não seja vender banner, que não seja vender serviço, que não seja vender só o dado e torcer que ele monte direito. Então essa é a teoria que fez a Red Ventures, fez a People Inc. nos Estados Unidos, a King Street, que é um player menos bem sucedido, mas faz algo parecido, entre vários outros. O colega de IPO que eu te falei que eu visitei, Boca Raton, tem um business exatamente assim lá. Que ele tem os veículos de mídia proprietário, atende o mercado de telco, fatura $150 milhões. Então a gente está tentando fazer a mesma coisa aqui em N verticais. E cara, eu tenho um negócio que eu já vi você repetindo, que eu acho muito interessante, que você fala que estamos sempre a um mentor, a uma pergunta, a uma decisão de dobrar o tamanho do negócio. Hoje, no momento que você está, qual que é a pergunta que você ainda não conseguiu responder? Eu acho que a pergunta mais difícil que eu me faço demais é sobre estrutura de capital, né? No meu tamanho hoje comparado ao que eu estava antes, a estrutura de capital fica mais complexa, porque antes eu não tinha essa opção. Eu não sabia o que era CAPEX. Não tinha CAPEX, tinha vender o serviço, entregar o serviço, simples assim. Então hoje eu vejo assim, um real estate tal, vamos comprar a Veja? Quanto custa? Vai custar $150 milhões. Nem tá à venda, mas vamos dizer que esteja. Beleza? Eu vou fazer um empréstimo de $150 milhões, eu vou captar equity, eu vou tirar do caixa, a gente vai fazer um aporte dos sócios. Qual que é a estrutura de capital mais importante? AI. 1000 coisas de AI acontecendo. A gente vai continuar com o nosso time lá de 47 pessoas em tecnologia ou a gente deveria captar dinheiro e ter 400 pessoas em tecnologia desenvolvendo coisas de AI proprietária? Então, eu vejo que com o meu capital próprio e a pouca alavancagem que a gente tem, porque todos os sócios que a gente teve foram rodadas secundárias, como o caso do Nigro, mas do Dreamers não foi diferente, a gente nunca captou dinheiro de equity, captamos meio EBITDA de dívida até agora. Será que eu não deveria ter, 2 EBITDAs de dívida, 1,5, sabe? Dinheiro pra caramba. Essa eu vejo que é uma das minhas principais dúvidas existenciais hoje. Só que ao mesmo tempo, beleza, vamos comprar a Veja. Comprar a empresa normalmente dá errado. É um puta trabalho. Será então que eu não deveria construir? Mas eu construo devagarzinho, que a gente construiu a audiência do Fernando, que não existia um ano atrás. Essa é a minha dúvida. Eu fico nesse paradoxo hoje, porque tenho acesso a um capital que antes eu não teria, seja via equity, seja via dívida, mas o risco fica bem maior também. Antes eu não tinha nada a perder, hoje eu tenho muito a perder. Então isso vai te tornando até meio mais lento, né? Você fica assim, mas se eu errar a mão, eu vou perder tudo que eu fiz. Se eu não tinha o que perder, eu fazia, simplesmente, né? Então eu vejo que essa é a minha principal dúvida. Eu tenho conversado com vários mentores sobre isso, tem ajudado. E eu vejo que você organiza muito a sua filosofia em 3 palavras: fé, pesquisa e atitude. Uhum. Dessas 3, qual que você mais tem que treinar que é contra talvez a sua própria natureza? Eu acho que é a fé, por incrível que pareça, porque primeiro explicando para a turma, eu penso muito nisso, né? Tu tem que acreditar que dá para construir algo
Então eu acreditei que dava para fazer uma empresa de 100 milhões. Eu não sabia um monte de coisa que me separava de ser um gestor de uma empresa de 100 milhões. Eu fui pesquisando e fui testando, fui aprendendo a fazer essa empresa e chegamos lá. Pô, agora a gente quer fazer uma empresa de $1 bilhão, que é o nosso próximo grande objetivo. Fazer uma empresa, a gente fala que o nosso BREG lá, nosso grande objetivo é tornar a V4 uma empresa Forbes 2000, uma das 2.000 maiores empresas do mundo. Beleza, para ser uma Forbes 2000, precisa faturar $10 bilhões. Pô, é bem longe de onde a gente está hoje. Talvez o mesmo range que era de ser uma empresa de 100 milhões. Primeiro, eu preciso acreditar, tem 30 empresas brasileiras que são Forbes 2000. Entre elas o Nubank, 10 anos atrás, 12, 13 anos atrás não existia. Dá para fazer. Beleza, mas tem uma série de conhecimentos que eu não tenho. Tem uma série de atitudes que eu preciso a executar no meio do caminho para construir. Só que, cara, no dia a dia, tu leva tanta porrada que essa fé, essa força de vontade, ela sempre, a vida inteira, desde o começo, é o mais complexo de manter, né? Que eu acho que é um pouco da pergunta que tu tá fazendo, porque hoje até uma das coisas que eu tenho usado para guiar minhas decisões é qual das decisões vai me fazer me manter no jogo mais tempo. Então até parte da resposta sobre equity, dívida, eu penso, qual das decisões vai me fazer me manter no jogo mais tempo? Porque às vezes parece que é uma questão até de sobrevivência, né? Tu precisa se manter mais tempo no jogo para dar tempo das coisas se ajeitarem e você com o tempo construir mais crescimento. Do que você se desesperar, meter os pés pelas mãos, perder a fé e perder tudo. Então esse é o mais difícil, porque ele é sensível multifatorial. Não é tão objetivo quanto os demais. Então beleza, só fazer um curso? Vou fazer um curso. É só falar com os mentores? Só pagar? Só trabalhar mais? Eu trabalho. Mas às vezes tu cansa mentalmente, né? Esse cansaço mental é o que eu vejo que é mais... Sempre foi, desde o começo até hoje, o mais difícil de preservar. E falando sobre crença, ou talvez até atualização da crença, eu sei que no passado você sempre foi cético sobre casamento. E depois teve uma conversa tua que te convenceu do contrário. Me conta um pouco mais de o que foi essa conversa e o que ela fez você mudar a cabeça do que você pensava antes. Eu não sou um cara religioso, minha família não é religiosa e meus pais sempre foram divorciados, né? Então, eu nunca tive referência sobre casamento. Eu falo que eu não era um cara letrado no casamento. Então, eu não sabia nada disso. Conheci minha esposa quando eu tinha 14 anos. Não era minha esposa, obviamente. Passou a ser nos últimos anos. Mas foi quando a gente começou a namorar. E eu fui tendo uma relação com ela ao longo da vida. Fiquei 10 anos com ela namorando, entre indas e vindas. E ela sempre sonhou em casar. Os pais dela sempre ficaram juntos. A vida inteira estão juntos até hoje. E eu não entendia a cabeça dela, não via sentido por N motivos. N preconceitos que eu tinha na cabeça que vinham desse meu movimento anterior, né? Desse meu preconceito, da minha perspectiva. E aí eu tive um mentor, né? Que é o Gilberto Augusto, professor Gilberto, que ele começou a falar sobre esse tema comigo e eu falei, eu gosto da minha esposa e tudo mais, mas ela é funcionária pública, cara. Eu sou empresário, eu acho uma merda a pessoa ser funcionário público, não faz o menor sentido. E aí ele falou, cara, mas, no fim das contas, o casamento é uma sociedade, teus sócios são igual a você? Não, eu falei, não são. Beleza, então o ideal é que as pessoas sejam complementares, não vão ser iguais. Talvez se a tua esposa trabalhasse, tivesse uma empresa igual a você, seria o pior cenário do mundo, porque os dois estariam sempre putos, os dois estariam no mesmo grau de intensidade, os mesmos níveis, e vocês não conseguiriam conviver, porque até fisicamente, a coisa quando ela entra numa... Tem um lance sobre na física que é sobre o som, né? Que se as coisas não são complementares, elas não funcionam bem, né? Se elas estão na mesma frequência. Quando tu quebra um copo com um som, ele está na mesma frequência. Ele precisa ter frequências diferentes. Então, na verdade, tu devia agradecer que ela não quer nada que tu quer, ela quer outras coisas e por isso vocês podem fazer uma boa sociedade. Eu falei, verdade, porque ela gosta de tudo que eu não gosto e tudo que ela gosta que eu não gosto são importantes para a vida, para nossa vida como um todo. Por exemplo, agora eu tô aqui gravando com você em São Paulo, ela tá na obra lá em Valinhos. Se eu tivesse que estar na obra em Valinhos, eu não estaria aqui. Aí, alguém tem que estar na obra. A nossa obra tá 18 meses com 20 pessoas trabalhando na obra todos os dias. Ou seja, é maior que boa parte das empresas do Brasil esse projeto. E ela tá lá tocando. Mas eu preciso conseguir o dinheiro para pagar a obra. Então, eu tô aqui conseguindo dinheiro para poder pagar a obra, que é outro nível de complexidade. Aí ele quebrou essa objeção. O casamento, a festa, a cerimônia. Eu sempre não vi sentido por ser esse cara extremamente racional.
E aí ele falou assim, quando tu promove alguém lá na empresa, tu não faz uma cerimônia, um rito de passagem? Pô, o cara virou sócio, o cara foi promovido. Cara, a mesma coisa, é só um rito pra te comprometer publicamente de que você tá commit com construir aquela nova jornada na tua vida. Falei, pô, faz sentido. E aí eu falei, aí o último item que eu me lembro, ele falar sobre servir, né? Que a gente, acho que em muitos relacionamentos a gente fica muito na cobrança do outro, né? Se a pessoa, pô, tem que ser agradável pra mim, tem que ser bom pra mim. Aí ele em resumo, me fez me colocar numa posição de servidor. Quando tu entra, tu vê assim, essa pessoa, uma pessoa que vale a pena você servir, você trabalhar pra servir ela, independente de receber algo em troca. Falei, pô, acho que vale a pena. Aí, cara, aí faz uns 4 anos, aí eu casei com ela e minha vida mudou, velho. Tive um filho no meio do caminho, que eu nem pensava em ter um filho, e tá tudo super, super bem agora por causa disso. Eu tirei ela do concurso, aí ela brinca que ela é Family Office Manager hoje, cuida da família e das coisas que a gente tem aqui para cuidar. E falando agora em paternidade, você cresceu sem a figura do seu pai, se tornou pai do Oliver. Que coisas que você decidiu, aprendeu ou criou de guidance? Porque você é um cara muito estruturado. Li vários livros sobre paternidade já. Me conta o que você tem de planos aí, do que você quer buscar fazer. Cara, ele tem 18 meses, então tô aí descobrindo esse mundo, mas tudo que te falaram sobre... Você tem filho, né? Mas pra quem não tem... Tudo que te falaram é verdade sobre ter filhos, então eu não tinha nada, eu sou o cara mais insensível talvez possível, então nunca quis, nunca me seduzi por isso, mas hoje sou o cara mais sensível com isso possível, né? Você sabe bem, quem tem filho sabe, quem não tem ouviu falar e que tudo que te falaram é verdade, é a minha perspectiva. E a minha expectativa é não ter expectativa, acho que essa é uma das primeiras lições. Eu li vários livros sobre paternidade, acompanho vários conteúdos sobre, da mesma maneira como eu fiz tudo na vida. E aí, qual é o meu plano? Meu plano é não ter expectativa, então não quero que ele seja jogador de futebol, não quero que seja empresário, não quero nada. Quero descobrir o negócio, ver como é que vai e o que ele vai se tornar. Porque às vezes a gente sempre vai amar o nosso filho, mas talvez a gente tem que torcer pra gostar, né? Porque às vezes tu ama, mas não gosta, né? Tu ama teus pais, mas tu não gosta. Eu torço pra ser um pai que ele vai gostar, não só amar, porque ele vai ser meio obrigado a amar, né? Meio natural. Então... eu tento incentivar ele a se desenvolver, essa é a minha expectativa, que ele tenha curiosidade pelo mundo, que eu possa fazer ele ser um ser humano interessante, interessado, e é isso, e ver o que acontece. Sem expectativa objetiva nenhuma, sabe? Adorei. Você se envolve com as histórias, experiências e aprendizados que eu compartilho aqui em cada episódio? Então pense no efeito transformador dessas lições aplicadas na sua equipe. Conheça mais sobre a minha palestra Lugar de Potência acessando o link na descrição do episódio. Não só inspire, mas revolucione o potencial do seu time. Chegamos agora no momento Headhunter. Qual que é a pergunta que você sempre faz nas entrevistas para contratar alguém para o seu time? Como que a empresa vai ser o meio para você conseguir o que você quer? Então, para mim, a relação entre empresa e empregado, que eu não gosto desse termo, a gente chama todo mundo que trabalha na V4 de investidor, né? A gente não chama de empregado, funcionário, nada. Eu acho que a relação ela é muito mais assimétrica do que as pessoas acham que... Ela é muito mais simétrica do que as pessoas acham. As pessoas acham que é muito assimétrica, né? Que o cara tá aqui e a empresa tá aqui. Hoje a economia, cara, tem 1 milhão de empresas decentes no Brasil, né? Fora as que sofrem ou que são meio. Então, qualquer investidor, qualquer... colaborador, ele tem literalmente 999 mil possibilidades de escolher investir o tempo dele. Então a relação é muito mais simétrica, ele está escolhendo também estar ali, não é tanto assim uma relação como já foi no passado, tu tinha poucas opções, a oferta e a demanda era muito mais assimétrica, né? Era menos empresas para o número de pessoas. Hoje não, toda empresa que tu fala, falta mão de obra, tem mais vaga do que gente, você sabe bem, o teu trabalho é literalmente caçar alguém decente, sabe, para a empresa, caçar alguém que preenche aquela vaga. É de tão difícil que é. Então, o cara que tu fala para colocar lá na V4, esse cara tu tem que convencer ele a querer estar lá. Olha quão interessante é a relação. Então, a minha visão é como que a empresa vai ser o meio para você conseguir o que você quer. Você escolhe estar na empresa porque você quer algo e você encontra na empresa um meio para fazer isso. Você tem que ter essa consciência. Porque se você fica aqui, o que essa empresa quer de mim? Você é um coadjuvante na relação, tende a não funcionar a longo prazo. Vai acabar sendo um perfil de pessoa que não vai ser alvo
da Michael Page no futuro. Eu queria que todos os meus investidores fossem alvo da Michael Page, um cara que ele vai ser ranteado porque ele vai ser relevante. Mas para isso ele tem que ter intencionalidade no trabalho dele, não tem que ser um coadjuvante do trabalho dele. Eu estou negociando agora um executivo, depois eu compartilho contigo em off, por um mandato super relevante para nós, que é eu brinco que é um contrato de jogador de futebol. Um contrato de 7 anos, tem data para começar, 2027, data para terminar, 2032 mais ou menos. E o comp é de 100 milhões até o final. Ganha o campeonato e leva o prêmio. Então tem parte em ações, e tem a precificação da ação no tempo, tem a liquidez que a gente dava da ação, tem os retainers no meio do caminho, tem os bônus no meio do caminho, tem o salário, tem a correção. Começa em 27, termina em 2032. Então cara, literalmente jogador de futebol, né? Muito interessante. Mas ele tem 40 e poucos anos. É o último ciclo, assim, ele quer sair ele tá numa das maiores empresas do Brasil. Então ele vai deixar um monte de coisa para trás. Então tem signing bonus, tem todo o pacote possível para ele ele tá nessa empresa que é muito top, mas lá ele tem um upside limitado, como toda grande empresa, né? Que não é pouco. O upside dele é 30 milhões de reais. Então ele tem, no mesmo período, ele tem garantido 30 milhões. Mas nunca vai ser 50 nem 100. E ele queria que fosse mais. Então ele está escolhendo vir para a empresa porque ele acredita que tem a chance de ele fazer 3, 4 vezes mais. E como ele já tem um plano de se aposentar lá próximo dos 55, 60, ele quer dar essa última sprint. Então ele viu na empresa, porque ele conhece o mercado de marketing, a gente tem possibilidade de ser o meio para ele conseguir esse patrimônio que ele quer construir nesses 7 anos. Então isso que eu busco em todo mundo, cada um no seu momento. E que tipo de pessoa não dá certo trabalhando com você? Quem tem o estressado baixo, sabe? A gente faz uma análise das pessoas lá com aquele modelo do Label. Não sei se o que tu acha disso, mas lá tem um item que é o estressado. Essa é a única correlação que a gente conseguiu pegar. Se intersecção tá aí. Se o cara não é um cara estressado, sim, de ser meio paranoico, ele não convive bem com as pessoas que dão certo na empresa. Então a gente é muito paranoico, muito preocupado, muito paranoico mesmo. E quando as pessoas não gostam de você no ambiente de trabalho, normalmente qual é o motivo? Ela não gosta de mim? Porque eu sou muito insensível. Então eu sou muito sensível, assim, cara. Gaúcho, alemão. Faca na bota. Cara, o pior de todos os mundos, assim. Choques culturais muito grandes com pessoas que não conviveram assim. A minha mãe trabalha na V4, né? Ela tem um negócio dentro da V4. Ela tem um bar lá que ela vende coisas. E quem convive com ela sabe por que eu sou assim, né? É bem do estilo da família, mas precisa ser às vezes, né? Pô, cara, não sei às vezes seria outra forma. Mas a galera... Tem gente que sofre muito comigo nesse aspecto. Uma das coisas que a gente criou na V4, por exemplo, é pensar 10 vezes antes de colocar o cara para trabalhar comigo. Porque o cara tem que ter um espírito para conseguir lidar com essa minha insensibilidade, que já foi muito pior. Hoje eu administro ela muito melhor do que ela tá hoje. E o que você gostaria de perguntar pro Bas aqui? Cara, eu acho que o quanto uma pessoa faz diferença no negócio. Porque eu tô te fazendo essa pergunta, né? No fim dos contos, tu é o cara que mais manja, talvez, de pessoas no Brasil. Eu acreditava que... um pouco no mito e no romance de que o negócio é feito de todas as pessoas que estão lá. Cada vez eu tenho ficado menos crente nisso, que, tipo assim, o Steve Jobs não foi... A Apple tinha muita gente boa. Cara, eu acho que se não fosse esse cara, nunca teria sido o que é. Uma pessoa muda muito o jogo mesmo, ou não? Cara, de todas as pesquisas, de tudo que eu já estudei a respeito, eu acho que são 3 elementos que a gente tem que colocar que fazem toda a diferença. O CEO, quem está liderando, a cultura da empresa e o momento econômico. Você pega um vento de cauda ali. Tá. O CEO faz diferença? Sem dúvida nenhuma. Mas a literatura acadêmica mostra 13% para o CEO. Enquanto na cultura, quase 40%. Tá. Agora você entra num elemento aqui que é do ovo e da galinha. Sem um CEO forte, sem uma liderança, o que é a cultura? Mas para mim, o elemento de você escalar e construir é o quanto cada vez mais você vai ficando menos dependente do CEO, porque a cultura é tão forte. Tá. Cara, tá tudo ali tão claro como se deve fazer que você tem menos a dependência de uma pessoa. E isso eu tô falando para uma construção de uma empresa longeva. Agora você tem ciclos onde você precisa de um artilheiro. Puta, cara, vou fazer um IPO nos Estados Unidos.
Cara, não dá pra você ensinar um cara em casa. Sim. Você precisa de um cara que já jogou nessa liga e sabe o que fazer. Então, para mim, é uma combinação de fatores, onde você olha, isso que eu diria talvez é o porta para dentro, tem um mercado que você não controla, e aí o porta para fora, de você atender o cliente em todas essas dinâmicas. Mas, voltando no ponto, o CEO, que teoricamente é o cara de maior poder, ele contribui no máximo em 13% dentro dessa dinâmica. Deixa eu fazer outra, então. Vamos Quando lá. que a empresa tem que trocar o CEO? Como, por exemplo, eu tô numa posição onde eu julgo todo mundo e ninguém me julga, porque eu sou CEO e founder. Mas eu fico pensando, putz, será que eu deveria ser o CEO, cara? Um dia eu não deveria ser, né? Mas como que eu vou saber? Quando que vai ser esse dia? Porque eu sou CEO, founder e acionista majoritário. Eu acho que um dos maiores desafios é você entender aonde você encaixa cada pessoa, e dado que a empresa cresce, não necessariamente você no mesmo lugar. Mas talvez antes do questionamento até quando você deve se tornar CEO, que mecanismos você está fazendo para te proteger da armadilha de ser o CEO e founder. Quando você me traz, puxa, ninguém me critica, ninguém traz as coisas, puta, qual que é o teu personal board? Sim. Cara, quem são as pessoas de dentro da empresa que te falam? Na verdade, acho que primeiro tem uma construção aqui que ela é fundamental. Mas, trazendo do ponto de vista prático, o ideal é você tirar o CEO um pouco antes dele chegar no auge. Muitas pessoas falam que não, você tem que tirar o CEO a hora que ele começa a cair. Não, de tudo que eu já estudei e vivenciei aqui, porque quando ele ainda está no auge, você tem uma empresa numa energia que pega outro para dar a próxima pedalada para cima dentro dessa dinâmica. E tem os outros elementos também de você entender o preço que cobra a posição que você está, e se você ainda está na fase de vida para pagar esse preço, porque muitas vezes eu vejo pessoas que até têm habilidade, têm expertise, mas puxa, na fase de vida que eu estou, eu não consigo mais entregar para a empresa o que a empresa vai exigir dentro dessa dinâmica. E talvez algo até que eu falei em alguma das entrevistas anteriores, a gente fala muito de recursos humanos. Só que numa empresa que vai ter agora agentes, cara, a gente tem que estruturar uma empresa para recursos humanos e não humanos. Como que você desenha a empresa, aonde entra o humano, aonde é o não humano que vai fazer, e repensar a empresa dentro dessa dinâmica. Porque também, enquanto ficar tentando encaixar tudo que vem de novo numa estrutura tradicional, também não vai funcionar. Então, acho que são os elementos que me vêm na cabeça. E qual que é o papel desse founder quando tem um outro CEO? Primeiro, o papel é não atrapalhar. Mas ele continua no negócio. Não, ele nunca se afasta. Dificilmente você tem casos de founder que, puta, some do mapa. Teria que ter uma estrutura muito madura, ou aconteceu alguma coisa muito importante na vida pessoal desse founder que ele decidiu se afastar. Mas, de maneira geral, eu volto no ponto. Aonde eu vi mais dar errado é, primeiro, não atrapalhar. Sim. Porque é natural, as pessoas continuam te procurar, existe uma disputa de poder. Quando você tem a figura de um founder muito importante, um dos ativos mais relevantes que as pessoas têm é a confiança do dono. Pô, como é que tá chegando alguém novo agora que eu tenho que construir? Você tá me tirando o ativo mais forte que eu tinha para fazer as coisas acontecerem. Então tem toda aqui uma estrutura de do's and don'ts aqui que a gente pode discutir em detalhes aqui nessa dinâmica, mas ela é fundamental, e acho que ela começa pela preocupação que você está trazendo. Peraí, qual que é meu papel nessa história toda? E é por isso que os CEOs que vêm depois dos founders, a cada 10, 8 não duram 18 meses. 8? 8, Caramba. isso. E se você colocar, talvez 6 ou 7 não duram 12. Vixe. Mas aí Faz sentido, é muito difícil tu conseguir ver. Mas aí o que é o interessante? O segundo que vem dura mais, e não é sobre a pessoa, é sobre o que ele teve que quebrar de pedra ao longo do caminho, que ele teve que pavimentar de caminho. Então, o ponto é, para que você não tenha que sofrer para aprender, como é que você aprende com quem já sofreu e aí pavimenta esse caminho? É muito difícil conseguir conceber outra pessoa na minha posição depois de 14 anos. Até porque o maior erro é você começar a pensar, puxa, quem é o próximo Denner? Na verdade, não é o próximo Denner. É outra coisa, né? Qual é o CEO que a empresa precisa? A maior parte das pessoas erram em querer começar a desenhar o job desk. Peraí, vamos pensar em quem a gente precisa. Errado? Peraí, aonde a empresa quer chegar? O que ela precisa fazer? A partir daí, vamos decompor para chegar qual é o perfil do CEO que leva para o próximo patamar. Aqui está o elemento. E o cara de fora ou o cara de dentro? Idealmente, é o cara de dentro. Agora, tudo depende da transformação que vem pela frente.
Porque existem transformações que alguém de dentro é mais difícil de ser feito. Se for muita transformação, né? Se for muita transformação. E também a gente lembrar, qual que é a vantagem do cara de dentro? Tem a cultura, tem o respeito, mas tem tudo, como na vida tem prós e contras. Você promove um cara interno, tinha outros 2 que também queriam. E pra você manter os outros vícios, 2 vai né? ser difícil. Os vícios, mas também você perder gente que também tinha a expectativa daquela promoção, que é aquela história. Enquanto o meu concorrente não ganhou, veio outro de fora, eu até aceito. Mas perder para esse cara que eu tenho aqui as caneladas de vez em quando e eu ter que responder para ele, não sei se eu vou conseguir também. Interessante. E chegamos agora no momento, dona Ângela. Complete a frase, eu sou esquisito por quê? Porque eu acho que eu sou disléxico. Caminhando agora para o final, o nome desse podcast é Lugar de Potência. Qual que é o teu lugar de potência? Que tipo de situação e ambiente pode jogar que você brilha? Eu acho que todo ambiente complexo que exige que eu conecte pontos que ninguém nunca conectou. Acho que esse é o meu superpoder. Eu lido ultra bem com pressão e complexidade. E me conta uma verdade que as pessoas não costumam dizer e, na sua opinião, é fundamental para se ter sucesso. Tu tem que ser badass. Tipo assim, tu tem que ser mais insensível mesmo. As pessoas, eu acho difícil tu ter sucesso sendo uma pessoa muito sensível. Essa é uma verdade na minha cabeça, né? Tem uma outra coisinha só que tu falou ali que é popular, que eu tenho falado bastante, que quem quer mais vence, assim. Eu acho que essa é uma coisa que eu gosto de falar, porque tem gente pra conseguir ter sucesso, cara, tem que querer mesmo. E a maior parte das pessoas não quer, as pessoas querem bem menos. Então... Mas será que não quer ou não quer pagar o preço? Não quer. Não quer. No fim, querer tem que pagar o preço, né? Se quer mesmo, tem que querer pagar o preço. Deseja, talvez, né? E o que você aprendeu nos últimos 12 meses, seja em conhecimentos ou habilidades? Teoria das restrições foi a parada que eu conheci nos últimos 12 meses, que mudou muito meu jogo e tá no top 3 coisas mais importantes que eu aprendi na vida. Teoria das restrições. Que insight que isso te deu pro mundo corporativo? Foco. Eu sempre ouvi falar de foco, mas nunca vi uma metodologia que fizesse sentido de como fazer o foco acontecer. Inclusive, em julho eu vou pro Japão para apresentar o case da V4 aplicando teoria das restrições no evento global de teoria das restrições. Você é a primeira aparece em internacional. Que legal. E deixa algumas dicas de fonte de conhecimento. Como é que você se mantém informado e se desenvolve? Eu gosto muito de trocar ideia com outros empreendedores. Então, até a gente ter esse contato como via o IPO lá, que é uma das várias formas que eu tenho desenvolvido para me conectar com pessoas. Então, eu poderia ler vários livros sobre sucessão de CEO. Mas, pô, nada vai ser tão poderoso quanto te ligar e perguntar sobre isso de alguém que leu os livros, viu acontecer e pode trazer a curadoria do que eu tentar ler, viver, pensar. Então, para mim, a melhor fonte é você estar muito bem conectado. Então, cara, hoje, um dos maiores patrimônios que eu construí na vida nesse pouco tempo de vida é muita conexão, assim, para qualquer tópico eu consigo a opinião de pessoas ultra relevantes no assunto. E me indica 3 pessoas bacanas para eu convidar para esse podcast e ter uma conversa como essa. O Rodolfo, que é um dos meus sócios do Grupo Dreamers. O Nigro, que eu acho que é um dos meus sócios do Grupo Dreamers também. E o outro sócio, um dos meus sócios, né? Vai impulsionar o negócio, o Fernando Miranda. Eu trouxe o Fernando aqui? Não, né? Ainda não, preciso trazer ele aqui. Ele estava no podcast que gravou com a gente? Não, ele não estava. Aquele dia ele estava viajando, verdade, cara. Tava o Jonathan. Exatamente. Então, o Fernando é um cara legal porque ele fez a sessão de executivo para acionista, CEO, podcaster, produção de conteúdo, vários tópicos que estão aqui na cabeça. Precisamos chamar ele para ser entrevistado aqui. Tudo a ver com o teu programa, os 3. E uma pergunta que eu faço para todo mundo que passa por aqui antes da gente fechar. O que é felicidade para você? Encontrar algum grau de paz, assim, de uma forma que te preenche a todo momento, sem necessariamente você estar em êxtase, sabe? Então, eu me sinto muito em paz, apesar de não estar em êxtase. Então, talvez seja isso hoje, com meu filho tendo saúde, com minha esposa estando bem tendo saúde, com a empresa indo bem, apesar dos seus riscos transformacionais. A relação que eu tenho com a minha mãe, minha relação com o esporte, com a saúde. Me sinto completo mesmo que eu não esteja em êxtase, sabe? Às vezes a gente fica buscando a felicidade, tá sempre em êxtase, sempre em êxtase. E criar um filho não é assim, casamento não é assim, empresa não é assim, nem fudendo. Então a gente precisa encontrar uma forma de ter paz, estar preenchido mesmo no caos.
Pra gente fechar aqui, como é que as pessoas te encontram? Que projetos que vem pela frente? Eu tinha parado de produzir conteúdo, então acho que esse aqui é o primeiro podcast que eu gravo depois de 6 meses sem fazer conteúdo. Que Provavelmente honra, é que parado, cara, de fazer privilégio. conteúdo, então tô negando tudo, continuo ainda sem produzir oficialmente. Raras as exceções que eu tenho feito. Tô muito focado por causa da teoria das exceções, eu parei de produzir conteúdo. Então, não espere nada de mim, não. Segue Denner Lippert, tem tudo que eu já produzi na internet, na vida, lê meu livro. Mas provavelmente não vou fazer nenhum conteúdo, não. Talvez eu faça se eu mudar de ideia, se a restrição for outra. Valeu. Poxa, obrigado mesmo por abrir tua agenda. Adorei aqui. Eu tenho certeza que todo mundo que nos escutou até aqui saiu com páginas e páginas de anotações, muitos insights, muitas lições. Aliás, quem escutou nosso episódio até agora, aproveita para compartilhar com todo mundo, que tem muito conteúdo bacana. Muito obrigado mesmo, cara. Privilégio. Sua audiência é mega qualificada. Gosto muito de você e é um privilégio estar aqui. Valeu, obrigado. Valeu.